Amém? Nós paramos aí na página 13, amém? Falando um pouco sobre, no contexto de santificação, e vimos que a palavra santificação vem de santo, santificar, que significa separação, separar, amém? Então, santificação é a separação. A Bíblia nos chama de santo, amém? O que é um santo? É aquela pessoa que foi separada, mas foi separada arbitrariamente. Deus determinou, eu vou separar aquele ali? Não. E é isso que nós vamos ver para concluir esse tema nesta manhã. Aí no segundo item da página 13, onde diz nossa participação na santificação. Aí diz, a nossa participação começa com o desejo de santificação. A escritura lá, Pedro está falando. Consagração da vontade e continua através da predisposição de andar com Deus. Separação do mundo do pecado e consagração do nosso ser a Deus. Mortificar pelo Espírito todos os desejos pecaminosos do nosso ser. Consagrar a Deus nossa língua, não falar palavras torpes, palavrões. Enfim, até aí nós vamos dar uma paradinha para nós meditarmos um pouco, né? Que a nossa santificação depende de quem? De Deus. Deus faz a parte dele, mas não nos isenta de fazermos a nossa, né? Esse evangelho varinha mágica, né? Deus me dá fé. Não, não existe. Não existe esse negócio de Deus me dar fé. Se eu peço fé, Deus vai me dar o quê? Prova, para você exercitar a sua fé. E Ele te dá a prova de acordo com o nível do seu conhecimento. Amém? É assim que as coisas acontecem. Tudo está vinculado a conhecimento. Senão você fica sendo tentado além das suas forças. Nossa participação na santificação, como foi lido aqui, é o nosso desejo. Santificação, separação, para o serviço de Deus. Tem gente que até diz, Senhor, me ajuda na minha santificação, mas ele não quer santificação nenhuma, porque quem quer santificação quer mergulhar no trabalho de Deus, quer se envolver com a obra de Deus na terra, com o reino de Deus na terra. Se a mentalidade da pessoa não é se envolver no trabalho de Cristo, ela não quer nenhuma santificação. Ela nem sabe o que está pedindo, ela nem sabe o que está orando. Então, santificação é a separação, não somente para dizer, eu sei quais são os mandamentos do Senhor. Não. Nós somos separados e somos chamados santos pelo serviço que prestamos. É que, igual uma empresa, em que você, separado é para uma função determinada. Ninguém pode mexer naquilo ali, só você. Assim é o reino de Deus. Tem coisas que Deus te chama para fazer que ninguém mais pode fazer, e se tentar vai se machucar. Deus separa pessoas, mas não separa, eu escolhi aquilo ali, aquele ali, determinei. Não é bem assim. Então, você vê que Pedro escreve aí, começa com o nosso desejo de santificação. Já nasceu o desejo em cada um de nós? Porque tem pessoas que simplesmente, hoje eu já fui na igreja, eu já fiz a minha obrigação. Aí Isaías vai dizer assim, quem requereu isso de vós? Que viesses pisar nos meus atos? Quem chamou vocês para cá? Quem pediu isso? Não é verdade? Isaías capítulo 1 diz isso. Então ninguém faz nada para Deus como obrigação, faz voluntariamente. Se quiser fazer, se não quiser, ele acha alguém para fazer. Ele sempre acha, os olhos dele encontram os seus obreiros, nem que seja um, mas ele faz, ele não é limitado, ele é transcendental. Então, como vai o seu desejo de se envolver na obra de Deus? Eu conheço a história de um homem lá no Sri Lanka, um país, eu acho que é da Ásia, né? E este homem era um mendigo,
Alguém deu um folheto para esse homem, ele leu o endereço e foi parar dentro da igreja. Todo sujo, todo aos pedaços. Continuou lá na igreja, os irmãos ajudaram ele, deram roupa limpa para ele, cortaram o cabelo, fizeram aquele social, graças a Deus, e oraram, e o homem, todo culto lá está o homem. Saía da igreja, ia para baixo do viaduto dele. Saía da igreja para baixo do viaduto dele, mas todo culto lá está o homem. Daqui a pouco Deus foi abrindo as portas, já abriu um lugar para ele morar e etc. O homem começou, arranjou um empreguinho lá, já foi se sustentando, já não ia mais para baixo do viaduto, já não mendigava mais o pão. E daqui a pouco esse homem chegou perto do pastor e disse assim: pastor, eu quero aprender inglês. O pastor falou assim para ele: não, calma aí, meu irmão, eu sei, Deus está fazendo uma obra na sua vida, mas daí a aprender inglês já é um passo muito grande, vai com calma. Por isso que eu amo esse Deus, ele não está limitado a nada nem a ninguém. E o homem falou: não, pastor, mas eu quero aprender inglês. Foi e aprendeu. E hoje prega em toda a Ásia como um grande missionário. E o pastor está lá na igrejinha dele. Entende? Então, como está o teu desejo na obra? Entrou um mendigo pela igreja, sentou ali, ouviu uma palavra, disse: opa, eu quero isso aí, eu quero trabalhar para esse Deus. Daqui a pouco o homem foi, estudou, fez inglês, Deus abriu as portas, pagaram um curso de inglês para o homem, e o homem está lá, viaja a Ásia todinha pregando o evangelho. E o pastor? Lá na sua igrejinha, vivendo do seu salário que a igreja paga. Então, é o desejo, irmão, é a vontade. E esse desejo e essa vontade está vinculada ao entendimento. Você não tem desejo de nada se não tem entendimento das coisas. E é por isso que aqui a gente não brinca. É Bíblia. Domingo aqui é só isso, Bíblia. Até 11h15, 11h30 nós estamos aí só estudando Bíblia. Para quê? Para que o Espírito Santo faça nascer em você essa fome, esse desejo. E de maneira que você não encontre barreiras, não se limite a nada, absolutamente nada. Mas toda a sua força não seria suficiente. Você não conseguiria vencer todas as barreiras que tem pela frente sozinho, nessa busca de santificação, separação para as coisas de Deus. Aí entra Deus. Enquanto tem barreira que você pode derrubar, Deus fica dizendo assim: vai lá, derruba aquela, você vai e derruba. Derruba a outra, você vai e derruba. Chega uma grande que você não pode derrubar, Jesus diz assim: peraí, fica aí, é comigo. Ele vai e derruba, continua o caminho. Então é uma parceria nessa santificação. Por isso que aqui a apostila coloca que tem a parte de Deus e a nossa parte nessa santificação. A nossa começa com o desejo. Quando a sua fome e sede de justiça vai aumentando, aí as coisas vão acontecendo cada vez mais. E se você observar lá na outra página, 14, que fala bênçãos decorrentes da santificação. Aqui nós vamos falar algumas coisas um pouquinho mais sérias, que sempre que eu falo nessas coisas, algumas pessoas não entendem, questionam, trazem, muitas vezes me chamam no particular e querem trazer argumento. Não tem jeito, irmão. É o que eu penso, é o que eu creio, são as experiências que eu tenho. Então, essas bênçãos, quanto mais santificação é separação, quanto mais você se envolve com os trabalhos de Deus, mais difícil fica de você ser parado. Sim ou não? Me mostraram um jornal ainda há pouco, né? O irmão Zé Carlos mostrou um jornal. Pastor vai orar por traficante e foi morto, né? Não sei se bala perdida no meio de tiroteio, mas enfim, pastor vai orar por traficante e foi morto. Será que esse homem está no centro da vontade de Deus? Que história é essa? É um pastor mesmo? Ou será que foi algum pastor consagrado pelo Seminário Batista ou pelo Seminário Assembleiano? Será que ele pensava que era um pastor? O que ele tem que fazer lá? Essas coisas assim. Então veja bem, santificação para o serviço de Deus é você seguir o prumo, a direção de Deus. Não é fazer o que pensa. Se o traficante entrar aqui, ora por mim, para quê? Para você ir assaltar um banco? Para você ir matar alguém, o seu semelhante? Não oro não. Agora, você quer que eu ore para você mudar de vida? Está disposto a largar as armas e pegar uma arma melhor? Calibre 66?
Está disposto? Ah, então, meu amigo, segue sua vida. Amém? Vou orar para que você caia no arrependimento e realmente volte aos pés do Senhor. Mas não vou orar. Deus protege ele. Para quê? Para ele assaltar um banco? Eu não sou pai de santo. Quem faz isso é pai de santo. Terreiro de candomblé que faz isso. Os camaradas vão lá, ó, faz um trabalho aí que eu vou fazer um ganho. Aí a mãe de santo vai lá, faz aquele trabalho. O camarada entra no banco, faz um ganho. Às vezes o diabo engana ele também. Ele entra no banco e não sai. Então, irmão, bênçãos decorrentes da santificação. Quando você se envolve com a obra de Deus seriamente, Deus se envolve com você seriamente. Quando você se envolve um pouquinho com a obra de Deus, Deus se envolve um pouquinho com você. Quando você se dá um pouquinho para Deus, Deus se dá um pouquinho para você. Então, vem a bala perdida e abate muita gente. Vem um acidente e abate muita gente. No começo do ministério aqui, como me traziam recorte de jornal, não é crente não, ímpio, como me traziam recorte de jornal, porque ouvem eu pregar, e dizem assim, aqui ó, ônibus de crente, capota e morre todo mundo. O que eu tenho com isso? Eu não sou crente como eles são crentes. Aqui ó, pastor assassinado. Eu falei, o que me interessa? Não é pastor como eu sou pastor. Não é como eu sou, irmão. Não adianta que não é. Eu estou disposto a dar a vida pelo Evangelho. Eu não tenho, a igreja para mim não é um cabide de emprego. Eu não fui pastor formado por seminário. Então, eu separei a minha vida para o serviço de Cristo. E a minha oração é, Senhor, se um dia o Senhor achar que eu não sirvo mais para a sua seara, tem misericórdia de mim e não me deixa mais viver um segundo sobre a terra. O mundo não me transmite absolutamente nenhum prazer, nenhuma alegria. Não tenho nenhum interesse em viver nesse mundo. Então, são pastores? Sim, mas não são como eu sou. Os pastores estão por aí encontrando prazer e alegria no mundo. Preocupado com as luxúrias, não é o meu caso. Eu quero servir a Cristo, nem que eu tenha que andar a pé. Então, é diferente. Ah, bala perdida, me trouxeram, ó, bala perdida mata evangélico não sei aonde. O que me interessa? Eu devia ter guardado tudo isso. Não me interessa, né? Aí vem uns e argumentam, olha, eu conheço um pastor que é homem de Deus e ele foi acometido de o carro dele capotou, aconteceu isso, aquilo. O que me interessa? Quero ver capotar o meu, e é velho, hein? Quero ver capotar o meu não capota. Entende, irmão? Você tem que se envolver com as coisas de Deus. Deus se envolverá contigo. E o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é fiel ou não é? Eu botei à prova a fidelidade de Deus. Certa vez eu estava num ponto de ônibus, saindo de um seminário, e eu falei para Deus, Senhor, se a Bíblia não for a tua palavra, eu serei mais um envergonhado jogado na sarjeta da vida. Mas se a Bíblia for a tua palavra, eu verei a tua glória. Porque eu vou apostar a vida nesse livro. Aí os profetas começavam a se levantar. Olha, homem, aquela oração que você fez no ponto do ônibus, hein? Opa! Chegou a um ponto que depois que eu até esqueci da oração e Deus continuava falando. Olha, aquela oração que você fez no ponto do ônibus, Deus lembra dela. Aquela oração, e foi tantos profetas se levantarem e dizer, sabe aquela oração que você fez no ponto do ônibus? Passaram-se os anos e eu já nem lembrava mais da oração, e de tanto profeta levantar e falar daquela oração, me veio a curiosidade de saber qual era essa oração. Aí eu parei e orei, Senhor, me revela qual foi aquela oração que eu fiz no ponto do ônibus. Aí eu me vi de novo, no ponto do ônibus, embaixo da amendoeira, o frio caindo, 11 horas da noite, num lugar super deserto, correndo todos os riscos. E aí eu vi, quando eu fiz a oração, se a Bíblia for a tua palavra, eu verei a tua glória, porque vou apostar nela a vida. Falei, obrigado, Senhor. Aí quando os profetas levantavam de novo, olha aquela oração, falei, já sei qual é agora. Então, irmão, santificação é separação, amém?
todos nós temos que encarar um curso natural da vida. Eu tenho a minha carteira de trabalho aí guardada, passei por vários empregos, Bradesco, Centro Educacional da Lagoa, Colégio do Seminário Betel, cooperativa de táxi, mas sempre dizendo, Senhor, eu quero a minha vida separada, para o teu serviço. Mas isso não era de braços cruzados. Eu estudava a Bíblia. O tempo que eu tinha para parar diante da Bíblia era sábado. O que eu fazia? Sábado, quando o relógiozinho acordava, 8 da manhã eu abria a Bíblia e ia até 8 da noite. Todo mundo faz isso? Não, eu não tenho tempo. Poxa, o sábado é o sábado que eu tenho para me divertir. Então vai se divertir. Eu não tenho divertimento. Onde as pessoas chegam para mim, sabe pegar a linha vermelha? Não, me diz aí como é que é. Pô, mas é aqui, tu mora há quanto tempo aqui no Santo Cristo? Eu moro aqui há 42 anos. Não sabe pegar a linha vermelha? Não sei. Quer saber para onde, como é que se chega a Deus? Eu sei. Essa é a diferença, irmão. Conhece o parque e tal? A meia hora aqui do Rio? Não conheço. Mas tu não conhece, mas tu é carioca. Que carioca é você? Não conhece, irmão. Quer conhecer o caminho, a verdade e a vida? Esse eu conheço. Então, meu irmão, separa-te para Deus. Deus se separa para você. Agora, tem pessoas que não. Não, peraí, poxa, final de semana, vamos jogar uma bola? Vamos nessa, poxa, afinal de contas ninguém é de ferro, né? Também tenho direito. Eu não, eu me ranquei o meu direito. Eu me privei do meu direito. Então, meu irmão, santifica-te na verdade. Amém? Disse Jesus orando, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se separa, irmão. Se separa. Quantos pastores você conhece aí vítimas de acidente, vítimas de câncer? Eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com isso. Esse amanhã não me afligirá. Entendeu isso? Está entendendo isso? Esse amanhã não me afligirá. Nunca existirá uma bala perdida para mim. Nunca existirá um câncer. Nunca existirá um acidente. Deus já me livrou de muitos, Avenida Brasil, por aí afora, já me livrou de muitos, em que outros teriam naufragado. Pedras que vieram na minha direção passaram milagrosamente por mim, porque a mão de Deus me protege. Por quê? Porque se eu parar, a obra dele para. Você já parou para pensar a visão da restauração, o que nós estamos fazendo? Se eu morresse agora, eu entendo que se eu morrer agora, quem vai sofrer é a obra de Deus. Por isso que eu sou muito abusado, porque eu sei que não chegou a minha hora. Entende isso? Porque eu disse, Senhor, eu te quero. E ele disse assim, eu também te quero. Fizemos uma parceria. Aí ele disse para mim, então vamos fazer o seguinte, tu cuida do que é meu e eu cuido do que é teu. Eu falei, negócio fechado. Apertamos a mão e assim nós fazemos. Então, eu cuido do que é dele. O que é dele na terra? O Evangelho. Eu cuido do Evangelho. E ele cuida da minha saúde, dos meus livramentos, ele cuida da minha casa, ele cuida de tudo, da minha mesa, ele cuida da minha roupa, ele cuida de tudo que é meu. Essa é a parceria que nós fizemos, eu e Jesus. Faça essa parceria hoje também. Não queira viver, irmão, uma vidinha, não vale a pena. Vivendo vidinha, nós temos um montão por aí. Em consequência desse meu empenho, foi que eu recebi na Praça da Bandeira recado dos traficantes. Eu sempre falo isso. Fecha a igreja aí que a gente não quer mais igreja aqui. Falei, tá bom. Se eles honram as calças que vestem, vem eles aqui e fecha a igreja, porque eu não vou fechar. E nem eu era o pastor, presidente da igreja. Estava só ajudando lá. Não fechei, eles morreram na esquina, não sei se estavam vindo para fechar a igreja, né? Eu sei que não chegaram até lá, mas morreram na esquina no dia seguinte. Coincidência, né? Pode ser que seja coincidência. Eu sei que eu estou de pé e eles não.
Então, santificação é a sua separação para o serviço de Deus. Se envolve, ora e vê a direção. Tem espaço para todos na seara. Muitas vezes as pessoas estão dentro das igrejas disputando o microfone, mas as almas e o galardão está lá fora, não está aqui dentro. Aleluia, verdade. Não tem galardão por pegar no microfone, tem galardão por ganhar almas, botar pé na estrada. Questão de mentalização. Os pastores da minha época, em serviço, eu superei a todos eles. Enquanto eles se limitavam dentro da igreja, naquele ritual, porque hoje nós dentro da igreja aqui a gente trabalha o dia todo, mas eles não tinha nem internet, era aquele ritual. Eu não, eu estava dentro dos trens, eu estava nas praças, eu comprava com o meu dinheiro folheto, me fiz sócio da Sociedade Bíblica do Brasil, com o meu dinheiro mandava fazer carimbo, carimbava com o nome da igreja, com os dias de culto, e eu saía toda semana distribuindo milhares de folhetos pelas ruas, sozinho, porque na igreja não tinha ninguém. Uma igreja com cerca de 50 membros, não achava um para ir junto. Ninguém podia, todo mundo tinha o seu compromisso, todo mundo estava envolvido com o seu trabalho. Não, eu tenho um curso nesse dia, não, eu combinei, eu tenho que visitar o meu parente nesse dia, eu marquei uma viagem nesse dia. Era tudo que eu ouvia. Eu dizia assim, não tem problema, então vai eu e Jesus. Hoje, daquela turma toda, dos que eu conheci, nenhum alcançou nenhum ministério. Hoje tocam, alguns tocam dentro da igreja, mas tocar, isso é uma coisa muito fácil, muito simples. Zezé de Camargo toca, Roberto Carlos toca, Frank Sinatra tocou tanto que ficou bilionário, né? A banda Calypso toca. E hoje, por isso que a igreja virou um show, porque as pessoas que estão dentro da igreja não tem mais ministério, só tem o conhecimento para tocar como qualquer um. Santificação, então, é você se separar para os projetos de Deus na terra. Você sabe quais são eles? Deus tem projetos na terra, quais são eles? Qual o primeiro? Ganhar almas. O segundo? E o terceiro? E o quarto? Não empenha-te nisso, irmão. Não tem outro projeto de Deus na terra a não ser ganhar almas. E quando envolve ganhar almas, aí as obras do diabo são desfeitas, as pessoas são curadas, mas o objetivo é ganhar almas. Veja bem, não é trazer gente para a igreja, não é isso, é ganhar almas, botar pessoas no reino de Deus. O ladrão da cruz não congregou em lugar nenhum, mas entrou no reino, amém? A visão é essa. A visão não é arrastar pessoas para dentro da igreja. A visão é colocar as pessoas no reino de Deus. Isso está muito acima de igreja. Bem, se alguém tem alguma pergunta aí nesse contexto de santificação para nós encerrarmos, senão nós seguiremos. Não? Então nosso próximo tema é ressurreição e glorificação. Quero só lembrar a vocês que essas primeiras páginas que nós estamos transcorrendo aqui na apostila, elas constituem a doutrina básica do Evangelho. E se você observar, desde que nós começamos, o que nós já falamos, o tempo que nós já transcorremos nessa história aí, as horas de estudos que nós tivemos e meditação, você vai ver que essas doutrinas básicas são mais importantes. Porém, nós costumamos chamar de doutrinas básicas, e as pessoas às vezes, é básico. Básico é o mais importante. Você não constrói nada sem base. Olha um prédio de 10, 15 andares. Vai olhar a estrutura daquela base. Se não fizer aquela base, amém? Depois que foi feita a base, o prédio vai de um dia para o outro, está no alto. Mas a base não, vai a batistaca lá, é ferro para cá, é buraco para lá, e é caminhão em caminhão de concreto. A base é o principal, amém? Paulo diz assim, nenhum fundamento pode ser posto além do qual já está, que é Cristo Jesus. Então, a base é o mais importante. Isso aqui que nós estamos estudando, se você entende isso, a sua vida vai ser forte. Porque tem pessoas às vezes que, como alguns irmãos da internet,
Ah, pastor, estou estudando sobre o arrebatamento da igreja. Estou estudando sobre o reinado do anticristo. Estou estudando sobre as profecias de Daniel. Mas aí quando você vê a base da vida da pessoa, é totalmente fraca. As perguntas mais simples, ele não tem resposta. Ele tem dúvida nas coisas mais simples. Tem dúvida com predestinação. Um camarada chega e fala de predestinação, ele tem dúvida. Ele não conseguiu ainda entender que predestinação é algo satânico. Isso faz parte da base. Entende? Várias situações que surgem por aí, as doutrinas do G12. As doutrinas do G12, se a pessoa tem uma base, ela consegue facilmente reprovar aquilo ali. Mas se ela não tem base, ela fica em dúvida. Será que é um mover de Deus? Será que não é? Então você precisa de base, irmão. Para construir a sua vida, precisa de base. Amém? Ressurreição e glorificação. Diz, definição de ressurreição. Ressurreição é depois de morto, voltar a viver. A Bíblia nos fala de 2 tipos de ressurreição: material para material e depois voltar a morrer, como foi o caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim e outros. E a ressurreição do material para espiritual, quer para salvação ou para condenação. O que o autor aqui desse estudo ele coloca? A ressurreição, por exemplo, o caso de Lázaro, né? Lázaro foi morto, aquele filho da viúva de Naim também morreu, e depois eles foram ressuscitados por Jesus, como Eliseu também ressuscitou, Elias também ressuscitou pessoas. Então essas pessoas que estiveram mortas voltaram à vida normalmente e depois morreram normalmente novamente. Amém? Então Lázaro, quando estava morto, ele estava lá no paraíso. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Saiu daquele sepulcro. O espírito e a alma de Lázaro, que estava no paraíso, volta a se unificar com aquele corpo que já foi recomposto ali pelo poder da palavra de Deus, e ele volta a uma vida normal, volta a ser um cidadão normal, como qualquer outro, sujeito a qualquer outra coisa. Ele não voltou com nenhuma novidade. O corpo dele foi normal, os pensamentos dele foi normal, ele viveu uma experiência, mas continuou uma pessoa 100% normal, adquirindo a sua vida a experiência de ter contemplado no paraíso coisas tremendas, que a Bíblia diz que as pessoas vinham para ver Lázaro e acabavam ouvindo Jesus. Então Lázaro certamente tinha as suas experiências para contar. Nós temos hoje vários relatos de pessoas que morreram e ressuscitaram. Temos relatos de pessoas que não chegaram a morrer, mas estiveram em coma, tanto salvos quanto perdidos. Os perdidos contam experiências. Isso foi catalogado num livro pelos médicos nos Estados Unidos. Aqueles que nós identificamos como perdidos, que eram de outras seitas e religiões e não eram evangélicos, eles contam experiências ruins, que caminham por lugares, enquanto estão em coma, caminham por lugares de trevas, se deparam com seres com semblante ruim, feio, pessoas com capuzes sobre a cabeça, e eles estão diante de portais onde lá dentro é tudo escuro, chegam até a ouvir gemidos, mas eles não morreram, estão em coma, então estão naquela transição. De repente, pessoas numa mesa, como que guardiãos de um portal, dão um sinal para eles ir embora. Quando eles recebem o sinal de ir embora, eles voltam à vida, saem do estado de coma. Então eram pessoas que estavam a caminho do inferno, mas como não morreram, viveram apenas essas experiências. Os salvos, porém, não. Contam que, enquanto estão em coma, estão vendo anjos, né? Estão ouvindo cânticos celestiais, estão vindo hinos à sua memória, coisas semelhantes ao que nós pregamos na igreja. Então,
existem essas duas experiências, mas quando as pessoas voltam a viver uma vida normal. Então, e tem a segundo tipo de ressurreição, que é quando a pessoa está morta, o corpo está no pó da terra, ela, sendo salva, já está no paraíso. Quando, como a Bíblia diz, haverá a primeira e a segunda ressurreição, amém? A primeira ressurreição é dos salvos, dos santos, e a segunda ressurreição dos condenados, dos perdidos. Essa situação aqui já é diferente, quando haverá uma ressurreição e o projeto final de Deus se cumprirá, tanto quanto com os salvos, quanto com os perdidos. Essa aqui é, por exemplo, no arrebatamento da igreja, haverá uma ressurreição. Os salvos terão seu corpo restaurado, transformado, e juntos a sua alma e espírito que estão no paraíso, e daí partirão para a glória de Deus. Os perdidos não ressuscitarão na data do arrebatamento. Quando se dará a ressurreição dos perdidos? Depois do milênio. Após o milênio, também chamado dia do juízo, após o milênio haverá a ressurreição daqueles que estão perdidos. Eles ressuscitarão, sim, diz a Escritura, diz Apocalipse, diz a visão do apóstolo Paulo também, e o anjo se manifesta, Daniel também fala sobre isso. Então, depois do milênio, haverá uma ressurreição dos perdidos, que também terão o seu corpo transformado, mas não um corpo de glória, já um outro tipo de transformação, e serão lançados aonde? Lago de fogo e enxofre. Enquanto os salvos, que ainda o corpo está no pó da terra, estão no paraíso, os perdidos, cujo corpo está no pó da terra, estão no inferno, e depois serão lançados no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que é a segunda morte, ou seja, a morte significa separação, é a definição eterna, acabou a história, encerrou-se o caso. Então, nós cremos nisto, né? Ressurreição e glorificação. Não cremos em reencarnação, porque reencarnação é uma doutrina injusta, embora a Bíblia nos mostre claramente, né? Se você se deparar com alguém que creia em reencarnação, os argumentos são simples para acabar com essa ideia louca, essa ideia que foi trazida por espíritos, principalmente quando começou a se manifestar uma entidade que se dizia ser a reencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec parece que era um médico francês, uma história dessa aí. Filósofo francês? É isso aí. Então, o que acontece? A reencarnação, ela é uma doutrina injusta, porque ela isenta o juízo. A pessoa morreu, reencarna. Ou mais evoluído ou menos evoluído, mas reencarna. Morreu de novo, reencarna. Ou mais evoluído ou menos evoluído, é o que eles dizem. Eu já vi palestras sobre reencarnação em centro espírita. Então, é uma doutrina que os demônios lançaram que faz a cabeça de muita gente. Porque ninguém pensa em reencarnar num estágio inferior. O ego da pessoa diz para ela que ela sempre vai reencarnar num nível superior. Dentro do espiritismo, quantas pessoas eu vi ser enganadas? Os demônios lá manifestam e dizem assim, olha, na outra encarnação, você foi Alexandre o Grande. Aí o camarada, opa, o nome dele é Alexandre, ele diz, opa, eu era o tal. Aí ele começa a andar com aquela postura de rei. Eu acompanhei vida de pessoas assim, entende? A outra, olha, sabe quem você foi na reencarnação passada? Você foi Joana d'Arc. Cuidado com a fogueira, né? Cuidado com a fogueira então, já que foi Joana d'Arc. Aí a pessoa se sente, foi você que assinou a lei áurea. Ih, ela se sente massa, entende? Sabe o rei fulano de tal, Dom João não sei das quantas? Foi você. É isso que é pregado nesses centros espíritas de reencarnação. Eu acompanhei isso de perto
né? Então, é injusto porque isenta o juízo. A Bíblia fala de um juízo, que Deus trará a juízo toda obra, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará o senhorio de Cristo. Se há uma reencarnação, a Bíblia é mentira então. Mas como sabemos que a Bíblia é verdade, a reencarnação se torna mentira. Então, há um juízo? Se há um juízo, não vai haver uma reencarnação. Deus nos chamará a juízo. Salomão diz, faz toda a obra que vem no teu pensamento, curte os deleites da vida, vai pelo mundo e faz o que você bem quiser, mas não esqueça que de toda obra que tu realizares, Deus te trará a juízo. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Amém? Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. E a Bíblia é muito clara, né? Apocalipse fala do juízo do grande trono branco. A Bíblia nos mostra que teremos que prestar conta dos nossos atos. E a reencarnação diz que as pessoas reencarnam em espíritos mais evoluídos. Dizem, inclusive, que Jesus é a reencarnação de vários loucos que tiveram aí, Buda, Confúcio, Gandhi. É uma sequência de reencarnação que chegou até Jesus. Por isso Jesus foi um espírito evoluído. Isso é o mais ridículo, né? Isso é o mais ridículo. A prova disso é que nós desfazemos as obras de Buda, de Confúcio, de Gandhi e de quem mais aparecer. Qualquer espírito que se manifestar diante de nós, é que os espíritas nunca aceitam o meu desafio. Quando eu converso com alguns espíritas, eu digo assim: amigo, olha só, vamos fazer o seguinte, me leva um dia lá no centro que você frequenta, marca um dia que eu te provo na cara dessas entidades que eles são demônio. O Jesus que eles dizem ter reencarnado, em nome desse Jesus aí, que eles dizem ser a evolução de várias reencarnações, em nome dele eu envergonho aqueles todos os outros que estão lá. Mas até hoje nenhum espírita teve a coragem de me levar dentro de um centro espírita. Eu não quero entrar por mim mesmo, mas se eles me fizerem o desafio ou me convidar, eu vou. Então, reencarnação é uma doutrina injusta, porque ela isenta o juízo. Você nunca terá que prestar conta dos seus atos. Então, Paulo diz assim: então, comemos, bebemos e morremos. Acabou. Vamos viver, porque amanhã morreremos, não tem mais nada a prestar conta. Paulo ironiza quando ele escreve a Coríntios falando mais ou menos sobre essa questão, porque ele critica uma doutrina que é dos mórmons. Os mórmons, eles se batizam pelos que já morreram, porque eles acreditam que o batismo salva. Então eles se batizam pelos que já morreram. Os mórmons, eles são chamados também de a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, não é isso? A Igreja dos Santos dos Últimos Dias são os mórmons, mais uma doutrina satânica. Dou em quem doer. Aliás, que agora falar em pecado, né? É proibido, né? Beleza, então, vamos nessa. Então, irmãos, reencarnação, não cremos, é lixo, é demônio puro. Cremos nisso aqui: ressurreição e glorificação, porque é isso que identificamos na Bíblia, né? Se algum outro livro tivesse sofrido a perseguição que a Bíblia sofreu, não teria subsistido. O simples fato de hoje termos uma Bíblia, e as melhores, mais bem traduzidas hoje nos nossos dias, revela que verdadeiramente a Bíblia é a palavra de Deus. Senão os homens já teriam acabado com ela, e o diabo também, né? Testemunho de Adão de Campos. Uma vergonha. Ele morreu, ele não ficou incômodo, ele morreu mesmo. Sim, Adão de Campos, né? Você já deve ter ouvido. Quem já ouviu falar no testemunho dele? Quantos? Muita gente, né? Adão de Campos é um grande mentiroso e servo do diabo. É isso que eu digo dele. E o Jesus que ele prega para mim é lixo. Ele mente. Se alguém mente, não tem o Jesus que eu tenho, porque o meu Jesus não compactua com mentiroso. Ele é um mentiroso, mente descaradamente, começa mentindo e termina mentindo.
Testemunho dele de 1h17. E tem lá mais alguns mentirosos ajudando ele na entrevista, né? Pegou o anjo medindo o cabelo das irmãs. Aí o anjo, que fizeste? Né? O anjo se preocupa exclusivamente com o cabelo. Ó, cortou o cabelo? Ah, não, eu pedi perdão porque cortei. Então pode entrar no céu. Não quis saber se viveu em adultério, prostituição, se mentiu, se enganou, se roubou, se estuprou. Não quer saber, não, quer saber se cortou o cabelo. Isso é doutrina das igrejas aí do interior, doutrina da Deus é Amor. E a Deus é Amor é que mais divulga esse mentiroso testemunho de Adão de Campos. O homem é hipócrita, e quem não conhece a Bíblia profundamente se deixa levar pelo fundo musical que eles colocaram e pelas histórias que ele conta. Não tem nada a ver com a realidade o que ele fala, absolutamente nada a ver. Ele descreve coisas como distância, numa situação em que não se pode medir distância. Ele descreve tempo, numa situação em que não pode se descrever tempo. Entende? E situações que não poderiam ser reveladas de forma alguma. Ele vai no inferno e identifica pessoas, os pastores que pregaram têm fisionomia de urso, de leão, de não sei o que mais animal. Ele fala coisas absurdas que não tem nada a ver com nenhum ponto da Escritura. Adão de Campos é um dos maiores mentirosos que eu tenho ouvido na face do planeta Terra. Mentiroso em todos os seus níveis. E eu regravei o testemunho dele com todas as minhas observações. Ficou um pouquinho grande, vai ter que caber em 2 CDs, deu quase 2 horas, mas eu vou começar a espalhar pelo Brasil inteiro o testemunho dele com as minhas observações, e nós finalmente vamos dar de presente para os irmãos da igreja pentecostal Deus é Amor. Também, pastor, tem aquela autora daquele livro de Inspiração do Inferno. Ela também começa lá bem profundo, mas depois acaba se perdendo. Uma mulher que diz que foi no inferno. Outra mentirosa, podia casar com Adão de Campos. Podia casar com ele. Adão de Campos diz que o anjo do Senhor com uma coroa de glória, então ele está querendo dar um entender que foi o próprio Jesus, foi lá na casa dele, que ele era um ímpio, com a mulher ímpia, e matou a filha dele. Fora de cogitação. Ele começa por aí e vai descendo até chegar no inferno. Ele que se cuide, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E essa outra personagem também, tem uma mulher aí que escreveu um livro que também diz que foi ao inferno. E aí ela conta um monte de mentira que não tem nada, absolutamente nada a ver. E essa mulher que escreve o livro, dizendo que foi ao inferno, ela fica até mais fácil de detectar, porque ela começa a querer demonstrar muito detalhe, e aí começam a se mostrar pela Bíblia os detalhes que ela está mostrando, que são tudo farsa, tudo engano. Mas Adão de Campos, não. Ele mente de uma maneira brilhante. Quem tem pouco conhecimento da Escritura não detecta que aquele homem é um grande mentiroso e está servindo ao diabo. Não detecta, porque ele conta coisas que aparentemente para a mente humana é plenamente possível. Que Jesus caminhou comigo por um lugar escuro, um lugar difícil de caminhar. Aparente para a mente humana, perfeito. Mas no mundo espiritual não existe lugar difícil de caminhar. E tantos outros detalhes que ele coloca que no mundo espiritual não existem. Mas se você pensa apenas como uma mente humana acostumado nesse mundo que nós vivemos, você engole aquele testemunho. Tanto engole que o homem deve ter ficado bem rico vendendo aquilo ali, porque tudo que é cidade do interior, onde se sustenta aquelas doutrinas arcaicas de roupa e de cabelo, aquilo ali é conhecidíssimo. Mas eu vou mandar também para o interior, tudo regravado. No testemunho ele aparece dizendo que é da Assembleia. Mas quem divulga mesmo o testemunho dele é a Deus é Amor, que nem igreja não é mais. Eu não considero a Deus Amor uma igreja. Eu não posso admitir uma igreja cujo pastor prega em cabine blindada. Vai aqui na Rua da Conceição que você vê. Homem de Deus não prega em cabine blindada. Deus, diz a Bíblia, é o meu refúgio e fortaleza.
socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei. O homem prega em cabine blindada. Eu não posso aceitar um pastor que pregue em cabine blindada. Eu não posso aceitar um pastor que ande com segurança. Não posso. Que nem Marco Feliciano. Acabou de pregar num culto aí em Cascadura. Quando ele acabou de pregar, ele achou que tinha dado uma palavra dura, porque ele não conhece a nossa aqui, né? Ele achou que tinha dado uma palavra dura, falou assim: segurança, me espera aí na porta, hein? Fica postos aí. Ele achou que tinha dado uma palavra mais dura na igreja. Não, eu não ando com segurança. A gente sobe providência, a gente vai em qualquer canto, eu não estou nem aí porque o diabo tem apresentado no meu caminho. Maior é o que está em mim. Amém? É assim que a gente anda. Então, vamos dar uma paradinha rapidinho, para a gente tomar um cafezinho, uma água, e já já a gente volta.